Olá pessoal, vamos fazer o vídeo 74. Este vídeo aqui é um pedido dos engenheiros inscritos aqui no meu canal. Eu tenho vários inscritos que são da área de engenharia e eles me fizeram aqui um pedido para explicar sobre este vídeo aqui. Eles que me passaram todo o argumento e até os links que eu vou mostrar aqui, tá bom pessoal? Vamos ver o que está incomodando este vídeo sobre engenharia e topografia, feito pelo Leandro lá do canal Inteligência Natural, que dentro do princípio do uso educacional das imagens eu vou rodar só um pouquinho aqui. Vamos ver aqui a partir dos 7 segundos o que ele diz, olha lá. Topógrafos, engenheiros e arquitetos nunca são obrigados a considerar a suposta curvatura da Terra em seus projetos, fornecendo outra... Topógrafos, engenheiros e arquitetos nunca são obrigados a considerar a suposta curvatura da Terra em seus projetos. Essa afirmação já acaba com o argumento do vídeo, porque isso não é verdade. Não é verdade que nunca é o que ele fala aqui, que nunca são obrigados. Então nós podemos observar, inclusive, quer ver? Ó, vou mostrar aqui arquivos que me passaram. Isso daqui é uma videoaula da PS Videoaulas, um canal específico de engenharia, falando de topografia, falando sobre curvatura da Terra e refração atmosférica. É só ler aqui que, como a Terra possui uma superfície curva, necessita-se considerar esta característica para avaliar medidas realizadas na sua superfície, pois sem as devidas correções, elas conterão erro de avaliação, sobretudo em grandes extensões. Está aqui até a fórmula para este cálculo. Assistam a esta aula por completo, mas já sabem que a curvatura da Terra sim é levada em consideração em levantamentos topográficos para engenharia, sim. Tem até aqui a norma, essa aqui foi a Marte Engenharia que me mandou, a norma brasileira, a NBR 13133, que ela trata da ABNT sobre execução de levantamento topográfico. Então a gente pesquisa aqui, né, dando Ctrl F, né, a gente pesquisando a palavra curvatura, vamos aqui na primeira, olha aqui, na primeira menção já está aqui, olha. Quando fala de carta ou mapa, já aparece aqui que esta representação em escalas médias e pequenas leva em consideração a curvatura da Terra. Existem algumas representações, como a planta, na qual não se considera a curvatura da Terra. E isso é muito claro na norma da ABNT. Para determinadas dimensões, a curvatura é importante, para outras não é tão importante. Veja aqui, olha, a terceira aparição de curvatura terrestre. Aqui, as deformações máximas inerentes à desconsideração da curvatura terrestre e a refração atmosférica tem as seguintes expressões aproximadas. Então, quando você tem estas expressões aproximadas, você pode desconsiderar a curvatura terrestre. Quando você ultrapassa essas dimensões, você precisa considerar a curvatura terrestre. É o que fica claro aqui, né? Olha, sobretudo em grandes extensões. Então, não é verdade que nunca é levado em consideração a curvatura da Terra. Quando você utiliza de pequenas porções, para quando você vai analisar, fazer pequenas obras, você talvez possa desconsiderar. E aqui você vê cálculos de deformação altimétrica devido à curvatura da Terra. Está tudo isso daqui na norma brasileira sobre topografia, né? E aqui fala, olha lá, ó, decorrente da desconsideração da curvatura terrestre, aqui está dizendo quando que pode ser desconsiderado. Nesta apostila de topografia para engenharia civil e arquitetura, especificamente para isso, feita aqui pela professora Maria Cecília Brandalize, da PUC do Paraná, ela mostra, inclusive, muito bem essa situação. Quer ver? Quando que você pode... vamos na primeira menção, está aqui, fala aqui, olha, dimensão, posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, do fundo dos mares ou do interior de Minas, desconsiderando a curvatura resultante da esfericidade da Terra. Então, nesse livro de Domingues, aqui ele fala, para determinar qual é a porção da superfície terrestre que nós podemos delimitar, então, e desconsiderar. Mais para frente nós vamos encontrar o parâmetro, está aqui no livro de Espartel, 1987, divide-se em nivelamento trigonométrico de pequeno alcance, com visadas menores ou iguais a 250 metros, e de grande alcance, com visadas superiores a 250 metros. Sendo que para este último,
de grande alcance, deve-se considerar a influência da curvatura da Terra e da refração atmosférica sobre as medidas. Então, nessa apostila aqui nós vamos encontrar, depois vejam ela inteira, é uma apostila de 169 páginas, da professora Maria Cecília, da PUC do Paraná, especificamente para engenharia civil e arquitetura, demonstrando até quando você pode desconsiderar e a partir de que parâmetro você precisa considerar a curvatura da Terra. Mostrando que a afirmação, isso aqui numa apostila técnica de uma faculdade da PUC do Paraná, elaborado por uma pessoa que tem formação na área, mostrando que não é verdade que nunca um engenheiro, um topógrafo ou um arquiteto leva em consideração a curvatura da Terra nos seus projetos. A gente pode continuar? Aqui temos uma apostila de 288 páginas, feitas pela Universidade Federal do Paraná, esses 3 professores aqui, fundamentos de topografia. Vamos pesquisar aqui o aparecimento da palavra curvatura, primeiro está no índice, mas depois nós vamos observar aqui é novamente a menção ao livro de Espartel. É aqui uma repetição do que está escrito na norma brasileira, né, que foi baseada possivelmente nesse trabalho. Muitas menções aqui à curvatura da terrestre e seus efeitos para a altimetria. E nós vamos encontrar aqui, são um total de 31 menções à curvatura da Terra nessas páginas aqui. E aqui, inclusive, olha, na página 203, vamos ler aqui a grande vantagem deste método. Esse aqui, nível em 2 alturas diferentes. A grande vantagem deste método é a minimização dos erros causados pela curvatura terrestre, refração atmosférica e colimação do nível. Figura 12.12. Cabe salientar que os 2 primeiros erros, curvatura e refração, são significativos no nivelamento geométrico aplicado em geodésia. Vocês viram aqui um termo diferente, né, de geodésia. Eu fui estudar isso aqui nessa apostila da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feito pela professora Andrea Ritter Jelinek. Eu deixo todos os links para os senhores, vocês vão ver a diferença entre geodésia e topografia. Eu fui verificar e aprendi que a topografia está inserida na geodésia, né? Então a geodésia se preocupa com a forma e dimensões da Terra, enquanto a topografia se limita à descrição de áreas restritas da superfície terrestre. Esse aqui vem apenas de 7 folhas, aparece aqui a palavra curvatura terrestre em vários momentos, mas leiam porque é um trabalho bem interessante e pequeno para aprender a diferença entre topografia e geodésia, que é muito interessante. Para mostrar que existem, me passaram muitos links, eu não vou mostrar todos porque ficaria contraproducente. É só pesquisar e localizar. Eu achei até essa apostila de 53 folhas, feitas aqui pelo professor Ramon Martins, da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata de um outro assunto até, de uma outra engenharia, que é a propagação de ondas de radiofrequência, onde nós vamos observar aqui que em vários momentos ele considera aí na propagação de ondas de radiofrequência a curvatura terrestre. Veja lá. Então quer dizer que não é só para engenharia civil e arquitetura não. A curvatura terrestre é levada em consideração também na propagação de ondas de radiofrequência. Então eu mostrei vários arquivos que provam que sim, são levados em consideração. Em alguns momentos você pode até desconsiderar para pequenas obras, pequenos projetos, mas a partir de um determinado momento, isso daqui, olha, não é verdade. Topógrafos, engenheiros e arquitetos nunca são obrigados a considerar a suposta curvatura da Terra. Nunca não é verdade, tá? Apesar de discordar do argumento aqui do seu Leandro, que como ele parte dessa premissa errada, não precisa nem ver o resto, porque a premissa foi errada, mas pelo menos eu quero elogiá-lo agora. Ele permite agora mais comentários. Antigamente o pessoal reclamava que ele apagava os comentários que o rebatiam. Eu vi aqui o comentário do Pedro Paulo de Mello, muito interessante. Ele fala que é engenheiro civil e que para projetar pontes com longos vãos, veja, com longos vãos, ele deixa claro aqui, longos vãos. É lógico que se fosse um pequeno vão, não precisaria considerar a curvatura da Terra, mas longos vãos sim, temos sim, ele deixa isso bem aqui esclarecido, que considerar a curvatura da Terra, porque senão os pilares não ficarão
prumo correto e os esforços adicionais podem sim derrubar a ponte. Ele foi questionado, ele até depois reclama e fala: não importa onde a ponte é feita, ela sempre é enterrada no solo. Ele explica como isso acontece. Depois teve até um cara que fala assim: poxa, como é que você pode questionar o cara se o cara é engenheiro, se você não é engenheiro? Ele até fala aqui, dá as explicações necessárias. Ele fala: no mais, eu estudei 5 anos de engenharia e mais 2 anos de mestrado em mecânica de estruturas. Não entendo porque ninguém acredita aqui no que eu digo. Eu também não consigo entender, viu, Pedro Paulo? Você tem essa formação, eu acredito que tem, você não teria por que mentir. E aí o pessoal vai fazendo comentários aqui, o Leandro responde a ele, e depois as pessoas vão fazendo aqui um debate, muitas vezes acalorado, né? O Tercetti insere mais alguns arquivos, né? E aqui até o Tony Falcão chamou Pedro Paulo de mentiroso. Eu não sei, eu acho que ele não é mentiroso, eu acho que ele tem razão, porque os artigos aqui que a gente viu mostram que o Pedro Paulo tem razão. Aliás, Pedro Paulo, eu vou fazer contato com você, eu gostaria até de convidá-lo aqui para dar uma entrevista aqui num hangout com a gente, para passar essa experiência sua de engenharia, porque é interessante conversar com gente que tenha conteúdo, né? Esses links todos eu deixo para os senhores, eu vou inseri-los aqui na área de discussão do meu canal. Eu já criei um item, olha, tá aqui, 7 normas de topografia, cartografia, engenharia, arquitetura, etc., que demonstram que se leva em conta a curvatura terrestre nos cálculos. Então, você que é da área, ou mesmo que não seja da área e conhece, tem alguma informação, entra aqui no Responder e linka aí para a gente ter, então, esse catálogo de normas técnicas e apostilas científicas, né? Produção científica sobre esse assunto, tá bom? Então, pessoal, então eu acho que o recado tá dado, tá demonstrado que não é verdade essa afirmação aqui. Eu considero finalizado mais este vídeo 74. Aguardem as próximas produções aí do canal Sem Perfil. Muito obrigado, pessoal.